Há aqui 4 casos de incompatibilidade comportamental do lado do Futebol Clube do Porto, 4 jogadores, sendo que são 2 situações distintas. 2 jogadores foram colocados a treinar à parte por um comportamento desadequado, segundo a equipa técnica do Futebol Clube do Porto, após um jogo em casa, onde a equipa perde pontos e numa fase em que o Porto não está a conseguir ganhar. São Jorge Sanches e também o Ivan Raime, acabaram por revelar um comportamento demasiado alegre, demasiado eufórico para a altura da época, para o momento que o Futebol Clube do Porto vive, e por isso a equipa técnica decidiu colocar os jogadores a treinar à parte, porque considerou um comportamento desadequado. Sérgio Conceição falou disso na conferência de imprensa, não dizendo quem eram os jogadores, nem referindo particularmente esta situação, mas deixou no ar a ideia de que, depois de um jogo que soube a derrota, não admite que os jogadores entrem no balneário com alegria, prefere jogadores mais introspectivos e a trabalhar para melhorar, o que, segundo o 0-0 apurou, não aconteceu nem com Ivan Raime, nem com Jorge Sanches. 2 casos diferentes são o caso de Tony Martínez e também de André Franco, que foram colocados a treinar à parte também, é verdade, mas, segundo o 0-0 apurou, por questões mais técnicas e táticas, jogadores que não estão a ter o rendimento esperado pela equipa técnica e por isso foram colocados à parte dos restantes companheiros, mas, segundo o 0-0 apurou também, não há qualquer problema disciplinar com estes 2 jogadores, portanto são 2 casos diferentes dentro destes 4 jogadores que foram treinados ou colocados a treinar à parte. Tony Martínez parece ser, já há uns meses esta parte, carta fora do baralho para Sérgio Conceição. Está na sua pior temporada em termos de números, tanto de golos como de jogos no Futebol Clube do Porto. Foi um jogador que inclusive marcou há pouco tempo frente ao Vizela numa goleada por 4-1, mas é um jogador que está atrás de Namazo, mesmo com esta saída de Taremi do 11 inicial. Namazo, na ausência de outros jogadores, tem sido primeira opção do que Tony Martínez, e essa saída das opções de Sérgio Conceição deixava antever que era um jogador que já não contava para o treinador. Nesta fase, Tony Martínez é um problema porque a SAD chegou a equacionar vendê-lo em janeiro e isso acabou por não acontecer. Coincidiu inclusive com o período onde ele jogou mais, dezembro, janeiro. Havia a promessa, ao que tudo indica, de que ia ter mais minutos a partir do fecho do mercado. Não aconteceu e por isso Tony Martínez é neste momento um jogador que deixou de contar para Sérgio Conceição, é colocado neste momento a treinar à parte e por isso parece perder aqui força uma possível venda e uma possível venda por valores que o Futebol Clube do Porto esperava encaixar ainda algum dinheiro, sendo que é um jogador que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e tem contrato até 2027, portanto parece-me mais um problema para a SAD do Porto resolver no futuro. André Franco é também um jogador que o Porto via com futuro, com valor para potenciar, mas depois de um início de época onde na Liga dos Campeões, sobretudo, foi colocado no papel de Otávio, que saiu para o Al Nassr na altura, André Franco acabou por fazer até algumas exibições convincentes na Liga dos Campeões, a jogar numa posição diferente, numa posição mais de médio ala, com funções táticas importantes para Sérgio Conceição na Liga dos Campeões, mas perdeu muito o comboio da equipa, acabou por não se afirmar, não conseguiu dar o seu contributo à equipa e por isso André Franco tem apenas 23 jogos feitos esta temporada, não joga praticamente desde fevereiro, muito tempo ausente da equipa, muito tempo ausente das opções, tem também contrato até 2027 e é um jogador que, obviamente, é um jogador de futuro, é um jogador ainda muito jovem e está aqui numa situação em que, com Sérgio Conceição, dificilmente voltará a jogar este ano. A equação aqui é perceber se ainda há uma segunda oportunidade para André Franco ou não, porque, ao que tudo indica, o treinador não está satisfeito com o seu rendimento nos treinos. Ivan Raime parece-me o caso mais delicado nas mãos tanto da equipa técnica como da direção do Futebol Clube do Porto. Foi um jogador que o Porto investiu 10 milhões de euros na sua contratação, fez apenas 7 jogos a titular esta temporada. Era um jogador que se via inicialmente que poderia vir substituir a criatividade e a dinâmica de Otávio na equipa. Acabou por não acontecer isso de caras. Teve uma lesão também no início da época, o que lhe complicou um bocadinho a sua afirmação, mas um jogador que tem 23 anos apenas, que custou 10 milhões de euros e que tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, é claramente, por estes números, à partida um jogador que a SAD espera valorizar muito para no futuro vender. Foi um dos melhores jogadores do ano passado no campeonato, não se afirma no Futebol Clube do Porto
E este colocar à parte, este castigar o jogador por um comportamento de falta de compromisso e um comportamento que se desvia do que a equipa técnica vê como um comportamento a Porto, um comportamento onde a equipa perde pontos em casa e o jogador, ao que o 0-0 apurou, estava no treino numa situação de alegria, de boa disposição. Isto é uma situação disciplinar, o que acaba por queimar, digamos assim, um bocadinho o jogador com esta equipa técnica e desvalorizá-lo também para fora. É um caso muito delicado, pela expectativa que se tem com este jogador, pelos valores que estão envolvidos com ele, portanto é uma situação que terá que ser acompanhada, porque se não houver um pedido de desculpa ou provavelmente uma reconciliação, será um caso bicudo para a direção do Futebol Clube Porto resolver. Ao contrário de Ivan Reimer, Jorge Sanchez é o jogador que provavelmente terá a solução mais simples para se resolver. Ele está emprestado pelo Ajax, é um jogador que tem sido solução no plantel apenas para substituir João Mário quando está lesionado. Já chegou a jogar como lateral esquerdo na ausência de Wendel ou de Zaidu, mas é um jogador para compor plantel. Chegou a ser equacionado, inclusive, o seu regresso ao Ajax em janeiro, o que acabou por não acontecer porque João Mário foi tendo aqui e ali alguns problemas e Jorge Sanchez dá soluções de plantel, mas é um jogador que quando é chamado não tem correspondido às expectativas e sendo um jogador emprestado e estando também nesta alçada disciplinar de Sérgio Conceição juntamente com Ivan Reimer, também por esse comportamento desviado daquilo que a equipa técnica acreditava ser um comportamento adequado após um jogo, uma fase de jogos sem ganhar, Jorge Sanchez estando emprestado será a solução mais fácil, porque pode o Porto terminar esse empréstimo no final da época. O Porto tinha uma opção de compra de 4 milhões de euros que, depois destes episódios e depois do rendimento da temporada, não me parece que vai exercer essa opção de compra e o jogador poderá regressar ao Ajax.